muito bom dia para você! Como é que você tá? Tudo bem? Por aqui tudo ótimo! Hoje é quarta-feira, feriado no estado de São Paulo, dia 9 de julho, e aqui em Campinas nós estamos chegando com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara, pela TV Câmara Campinas. Que bom saber que você tá aí do outro lado. Seja bem-vindo, né? E olha, gente, com a chegada do inverno, o friozinho costuma ser aí o maior inimigo da disposição. Duvido que você não está embaixo das cobertas hoje, nesse momento, né? A vontade de ficar na cama, a preguiça de sair de casa, tudo isso atrapalha a nossa rotina de exercícios, não é mesmo? Mas será que o problema é só a temperatura? Hoje nós vamos entender como o frio realmente afeta o corpo e se é possível manter uma rotina de treinos mesmo nos dias mais gelados e se isso impacta a nossa saúde física e também a nossa saúde mental. Por isso nós convidamos uma fisioterapeuta e um treinador fisiculturista que já estão com a gente. Daqui a pouquinho a gente inicia a nossa conversa sobre treinamento e frio, exercício físico e inverno. E aí, será que combina essa duplinha? Vamos atualizar algumas informações, a previsão do tempo para hoje, quarta-feira, feriadão aqui na cidade de Campinas, e daqui a pouquinho a gente inicia o nosso bate-papo com os nossos convidados. Bom, vamos lá, o dia 9 de julho, a data marca o início da Revolução Constitucionalista de 1932, um movimento armado liderado pelos paulistas contra o governo provisório de Getúlio Vargas, né? A principal reivindicação era a convocação de uma nova Constituição e eleições diretas. O conflito durou cerca de 3 meses e mobilizou milhares de pessoas em todo o estado. O feriado de hoje, 9 de julho, foi oficializado por meio da Lei 9.497 de 1997, sancionada pelo então governo Mário Covas. Em Campinas, o 9 de julho também é lembrado com destaque. O município teve participação ativa na Revolução. Muitos jovens campineiros foram convocados e diversas batalhas ocorreram nas mediações aqui da cidade. Um dos principais marcos é o monumento aos heróis de 32, inaugurado em 9 de julho de 1935, no Cemitério da Saudade, que homenageia aí os combatentes campineiros que morreram na luta por um Brasil mais democrático, né? Então, é por conta disso, hoje, 9 de julho, feriado, aqui em Campinas, em todo o estado de São Paulo. Vamos lá, mais uma informação bem legal para você nesse feriado aí, ó. Você conhece o 156, já ligou, já tem esse número nos seus contatos aí? Esse é o canal oficial da Prefeitura para solicitações, reclamações, informações e dúvidas sobre diversos serviços públicos na cidade. Se você está aqui em Campinas, é só discar 156. Se você está fora da cidade, o número alternativo é o 19-3755-6010. O número de atendimento telefônico é de segunda a sexta, né, das 8 às 6, das 8 da manhã às 6 da tarde. O canal abrange todas as secretarias municipais e informações sobre serviços públicos gerais, iluminação, limpeza, limpeza urbana, transporte, saúde, e recentemente esse atendimento ele foi estendido também para o WhatsApp com serviço 24 horas, tá? E 7 dias por semana. O número do WhatsApp, isso é informação de utilidade pública para você, tá, gente? 19-21-16-0156. Apesar da automação via chatbot, o atendimento humano também segue disponível em horário comercial das 8 às 18 horas. Você pode acessar no portal de Campinas para você poder conferir essas e outras informações, tá bom? Vamos lá, previsão do tempo para hoje, quarta-feira, feriadão aqui na metrópole, mínima 11, máxima 24 graus, né? Temos aí o solzinho, mas meio tímido, aumento da nebulosidade no fim da tarde e no início da noite. Mínima 11, máxima 24 graus. Muito bem, vamos iniciar aí o nosso bate-papo, né? Vamos com o nosso tema central aqui do Estúdio Câmara. O inverno chegou e chegou chegando mesmo. E com ele a vontade de ficar onde? Onde você está? Embaixo das cobertas. E aquela pergunta, né? Quais os impactos para essa pausa? Essa pausa que a gente faz. Como colocar o corpo em movimento no inverno? Para essa conversa, nós convidamos especialistas que vão nos ajudar a colocar o corpo em movimento mesmo em baixas temperaturas. A fisioterapeuta Andréa de Vasconcelos Gonçalves está com a gente. Quero dar aquele bom dia muito especial para você. Obrigada pela sua participação, Andréa. Eu que agradeço.
Muito obrigada. Maravilha. Daqui a pouquinho a gente conversa com ela sobre o que acontece aí com os nossos músculos, né? Será que trava tudo? No frio a gente não fica meio enrijecido, assim? Então, o porquê disso? E quem vai contribuir e completar também a nossa missão de levar a informação para você, ele vem via Zoom com a gente. Ele é fisiculturista, ele é treinador, é atleta, né? O Sérgio Daniel. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Sérgio. Tudo bem contigo? Tudo bem? Tudo ótimo. E vocês? Maravilha, maravilhoso, muito bom ter vocês dois aqui com a gente. Então, time completo, e você aí do outro lado, como está? Tudo bem? Tudo certo, fica aí na coberta, não tem problema não, fica com a gente, porque a partir de agora a gente vai mostrar para você, vamos falar, vamos conversar com os nossos convidados, para a gente poder entender o que acontece com o nosso corpo, né? Eu fico com preguiça de treinar no inverno, exatamente, e aí, só que daí tem aquele contraponto, no verão tá muito calor, no inverno tá muito frio e a gente não treina nunca, então a gente precisa ter aí o meio termo, né? Ô Sérgio, conta pra gente o que acontece com o nosso corpo quando a gente começa a treinar em temperaturas mais baixas, né? Ou como que existe aí uma perda de desempenho mesmo? O que acontece? Por que a gente fica com essa preguicinha? Essa preguiça se dá por conta de metabolismo, né? O corpo ele trabalha um pouco mais, existe um gasto calórico um pouco mais acentuado, e aí vai do que a gente faz no verão, né? O corpo do verão é construído no inverno, porém no verão a gente tendo os cuidados de alongamento, flexibilidade, mobilidade, né? A nossa amiga fisioterapeuta vai dizer com muito mais propriedade o quanto que isso vai influenciar no seu desempenho no inverno. Se alimentar de forma saudável e não deixar de beber água, isso é muito importante. É verdade, né? Muita gente que deixa de beber água no inverno, a gente sente menos sede no inverno, né? Então é preciso, sim, estar em dia com a hidratação. Agora, a Andréa, ela é fisioterapeuta, né? Trabalha, conhece aí o corpo de ponta a ponta. Então, Andréa, conta pra gente, o frio ele afeta diretamente os nossos músculos e as nossas articulações, né? Então, o que acontece? Tem um risco maior de lesão, a gente fica meio que, eu vou usar essa palavra entre aspas, encorujado, né? O que é isso? Por que disso, Andréa? Pra gente manter o calor, a gente faz uma contração maior da musculatura, a gente aumenta o tônus da musculatura para reter o calor. É uma defesa do nosso organismo, a gente nem percebe que a gente faz isso, mas a gente fica mais tenso. O tônus aumenta. A gente tem um gasto calórico maior, como o Sérgio falou, e a gente precisa de mais alongamento, mais aquecimento, né? Então, todo exercício que a gente for fazer nessa época é importante fazer um aquecimento, um alongamento, para a gente não ter nenhuma lesão, porque é mais fácil lesionar mesmo. Olha só, né? E aí esse encorujado que eu falei aqui, muitas vezes a gente tá ali trabalhando ou fazendo qualquer outra coisa, e aí a gente nem percebe, dá aquela dor nas costas, aquele negócio esquisito. Os nossos músculos, eles estão todos contraídos, é isso, né? A gente nem tá percebendo. É isso mesmo, a gente tem uma tendência a tensionar mais no frio para conter o calor. O nosso corpo é magnífico, gente. Olha, dados da Secretaria de São Paulo mostram que treinar no frio com temperaturas de inverno pode sim aumentar, né, o gasto calórico. Então é importante a gente salientar que é legal treinar, mas especialistas alertam que no Brasil isso é modesto e deve vir junto com uma boa alimentação para surtir efeito real. Então eu pergunto para o Sérgio, é necessário mudar o tipo de treino no inverno, né? Treinos curtos e mais intensos funcionam melhor nessa época e aí a gente realmente acaba perdendo mais, né? Mais peso, entre aspas, se a gente treina no inverno. E a dieta? Tem uma dieta especial? Conta pra gente, você que é fisiculturista, né, é atleta, também é treinador, tem aí uma intimidade com os treinos. Eu acredito que você treina durante todo o período, né? Não é só na primavera e no verão e no outono, no inverno você também treina. Também no inverno, a gente treina 24 por 48, como a gente fala, né? Existe sim a periodização, que tem momentos que a gente treina todos os dias, às vezes a gente treina 3, 4 vezes na semana, abre espaço de descanso, treina 2 por 1, são várias formas de fazer um treinamento, né? No frio,
Essa questão que você falou da dieta é muito relativo, vai muito de pessoa, vai muito do período, o que a pessoa está procurando conquistar, porém, né, tem que ser, sim, uma alimentação equilibrada, algo baseado no seu basal, né, o seu dia a dia, a sua rotina, tudo isso vai influenciar, né, e foi como a nossa amiga falou, você fazer um alongamento, você tá ali fazendo um aquecimento decente em cima do seu treino, independente da intensidade que você vai fazer nele, mas sim tem que haver um cuidado. E querendo ou não, muitas pessoas falam que não influencia, porém a forma que você se veste no treinamento, num período de frio também influencia, porque não é interessante o cara ficar lá com uma regatona, com o peito exposto, numa friaca de 11 graus, né? E ele treinando e o corpo dele vai esquentando, esquentando, e quando esfriar? Então tem que ter esse cuidado também. São pequenos detalhes que influenciam numa possível lesão, numa contusão, coisas assim. Ai, que legal. É importante você citar esse ponto, né, da roupa para a gente treinar, porque muita gente pensa assim: ah, eu vou me aquecer, então eu não vou precisar de uma roupa de frio para poder treinar, né? E isso tá errado. Então, repete pra gente, pessoal que tá pensando em treinar hoje, que tá frio pra dedéu, então vamos se agasalhar. É isso, né? Sim, vai agasalhado, esquenta o corpo, vê também o clima da academia, vê como que tá o clima lá fora, que às vezes você sai lá, é super quente, a pessoa faz um treino de musculação, faz um cardio, sai animado, tá com pré-treino, não sente nada, mas aquilo ali de alguma forma tá causando algum dano. Pode ser que tenha uma queda de imunidade, aí também entra a questão da alimentação que influencia também. Então são detalhes que a gente tem que se ater. Então, galera, se agasalha, treina bonitinho, faz seu aquecimento. Quando for sair da academia, se agasalha de novo, chega em casa, toma um banho quente debaixo das cobertas. Maravilha! Você viu, André? Como é bom a gente falar com pessoas que entendem, né? Porque o pessoal vai pra academia lá, todo soltão, né? Vou malhar, vou me aquecer, e daí sai no frio, nem tá sentindo nada, tomou o pré-treino, tá ligado 220, depois baixa a imunidade, fica doente, pega uma gripe nessa friaca e já era todo o treinamento que você fez, porque a gente sabe, né? O pessoal vai treinar, treina, ficou uma semana sem treinar, acaba perdendo, né? Agora, Andréia, você que é fisioterapeuta, trabalha com saúde da mulher, homens e mulheres sentem frios de forma diferente no corpo? E isso interfere na execução do exercício? E quando eu falo exercício, não é só na academia não, né? Porque todo dia, a todo momento, a gente está fazendo exercício, você levanta, você abaixa, você vai para um lado, você vai para o outro, e nesse frio pode acontecer uma contusão até mesmo fora da academia, porque a gente está trabalhando o nosso corpo o tempo todo. Agora, tem a diferença aí de sentir frio entre homens e mulheres? Eu acho que, assim, empiricamente, eu não sei falar isso cientificamente, mas eu acho que tem mais a ver com o metabolismo de quem treina, né? Tem um metabolismo mais acelerado, então a tendência é ter menos frio, né? Mas assim, as mulheres sentem mais frio que os homens. Assim, se a gente for pensar no senso comum, né? Mas eu acho que tem mais a ver com o treinamento. Se a pessoa é uma pessoa mais treinada, ela tem um metabolismo mais acelerado, então ela sente menos frio, né? Mas tem sempre que ter esse cuidado, independente de sentir ou não frio, o que o Sérgio falou, de se manter agasalhado para não ter esse choque térmico, né? Quando tá com o corpo aquecido, receber o ar frio no corpo, né? O corpo vai gastar mais energia para manter a temperatura do normal, né, aquecida, e aí tem uma chance maior de adoecer, né? As gripes, os resfriados, ficar mais suscetível à virose, a alguma infecção, né? Baixa de imunidade, né, Andréia? Isso. Agora, Sérgio, como é que você lida com o frio, hein? Como é que você faz? Você só levanta e vai, nem pensa? Ou você tem aí um ritual, né? Porque eu vou te contar, meu colega, tá complicado esses dias ir pra academia, hein? Que é isso? É aquilo que a gente fala, a ideia é a disciplina, né? Fácil não é. Muito gostoso você estar ali na coberta, um dia que você consegue ter um pouquinho mais de folga, falou, não, vou descansar, mas não, é a disciplina. Mentalize e vai. Nossa. Mas é aquilo, existe sim um ritual, existe sim uma rotina. Eu, como atleta de fisiculturismo, é necessário ter uma rotina de alimentação, de treino. O corpo, ele precisa de rotina.
né? E a mente, ela se habitua àquilo e a gente consegue ter uma frequência. Agora, para quem precisa de alguma motivação, é aquilo, pensa, que corpo que você quer e vai. Só, aliás, nem pensa, né? Só já tô com a roupa de ir e vai-te embora, vai-te embora. Ô, Sérgio, agora a gente falando de musculação, né? Ou de treinamento em si, como que a gente faz? Tipo assim, no inverno é mais. A gente pode se adaptar aí num treinamento mais rápido e intenso, ou um treinamento mais moderado e com mais demorado. Tipo assim, em meia hora eu faço tudo que eu levava 1 hora para fazer, ou eu estendo o meu treinamento aí para que ele dure 1 hora e meia, mais ou menos. Como é que a gente deve exercitar o nosso corpo nesse momento assim que a gente está tendo frios intensos? Ó, esse período, o ideal é fazer um treino moderado, né? Nada muito intenso, nada muito puxado. Isso eu digo para saúde e bem-estar. O cara, quando ele é do alto rendimento, o treinador vai adequar o treino e ele vai ser feito. Agora, a pessoa que está na saúde e bem-estar, faça um treino mais moderado, né? Vamos colocar assim, o cara ele tem uma determinada X, determinadas repetições. Se ele está vendo que o corpo dele está um pouco travado, que não está aquecido, diminui a carga, faz algo mais moderado, desde que faça, né? E é o que a gente fala, terminou o treinamento, faz uma mobilidade para você evitar lesões. Muito bem. Quando a gente fala em evitar lesões, né, serve para os homens e para as mulheres, mas eu gostaria de perguntar para você, Andréia, os cuidados específicos, né, que as mulheres devem ter com o corpo ao se exercitarem agora no inverno, né? E eu digo às mulheres porque, assim, geralmente o homem que vai para academia, ele está mais acostumado, né, com o peso, ele está mais... Agora, a mulher é um pouco mais frágil nessa questão. E então, como que a gente pode treinar de uma forma que a gente não vá ter lesões, né? Porque tem que ter um cuidado especial com o corpo nesse momento. Sim, eu acho que nunca treinar sem se alimentar, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. O aquecimento, como a gente falou, um cardio, uma caminhada na esteira, uma corridinha, um elíptico para te aquecer o corpo e te preparar mesmo. As cargas, se é a musculação, as cargas moderadas, eu acho que pode ter progressão, né? Mas desde que isso tenha sido programado, né? Mas o importante, eu acredito que seja manter o corpo aquecido, se alimentar, se hidratar e principalmente ter esse aquecimento, esse cardio antes, né? Antes de ir para o cardio, fazer uma mobilidade, né? A gente vai no espaldar na academia e a gente vê o pessoal, às vezes, passando direto, né? Indo. E é importante você acordar o corpo, principalmente o horário que você treina. Se você treina muito cedo, a gente sempre acorda mais encurtado, né? Porque a gente dorme, o relaxamento do corpo, mas também, né, o frio vai fazer você ficar mais endurecido, vamos dizer assim, né? E então chegar a fazer essa mobilidade, fazer uma caminhada e aí ir para os treinos de carga, importante. As mulheres são mais sensíveis, né? Porque a gente não tem tanta massa muscular como os homens, né? Os homens, eles têm uma tendência a ter um ganho de massa maior, porque a estrutura, né? Os hormônios favorecem, né? A testosterona, o Sérgio pode falar melhor, né, Sérgio? Porque é fisiculturista, tudo. E assim, a musculatura é muito importante para a nossa saúde óssea, olha só. Então, toda vez que a gente coloca carga nos músculos, né, então exercícios resistidos vão sempre melhorar a produção e reabsorção óssea.
Então, para as mulheres é muito importante a musculação. Então, não parar mesmo. Então, manter carga, independente da temperatura, mas pensando nisso, nesses cuidados que devem ser maiores no inverno, né? No verão, a gente acorda, já tá tudo quente, já tá tudo mais fácil, não precisa ter esse aquecimento tão longo, né? Então, acho que no inverno a gente tem que prestar atenção muito nisso, no aquecimento, no cardio, nessa mobilidade, para não lesionar. Impactar, não lesionar, né? É verdade, a gente fala de treinar no inverno, mas tem muitas pessoas que de repente pensam assim, né, agora eu vou para academia, porque no calor, no verão, tava muito quente, e agora no inverno eu vou começar, e pronto, agora tem que tomar um cuidado, né, Sérgio, porque a pessoa sedentária vai iniciar as atividades agora no inverno. Então, assim, gostaria que você pontuasse quais os cuidados. Se a pessoa que já treina, ela corre risco de ter uma lesão, você imagina uma pessoa que é sedentária, que não treina e está na empolgação de iniciar a atividade física agora no inverno, né? Precisa redobrar o cuidado. Total. Tem que ser redobrado o cuidado. E, assim, sempre que necessário, ter um acompanhamento. Porque a pessoa sedentária... Existe toda uma questão de consciência corporal, existe toda uma questão de que você não tem ali uma estrutura combinada a fazer um determinado exercício. Então, assim, ter um acompanhamento é essencial. A pessoa ela tem sim que redobrar a atenção dela, não exceder o seu limite, porque nossa mente às vezes dá uma autoconfiança que não é nossa, e o nosso corpo não suporta aquilo. Então, é necessário a pessoa ter sim um cuidado. E, como eu disse, pontuei no começo, se possível, ter um acompanhamento. Muito bem, é importante, né? É importante todo esse cuidado, porque vem na empolgação e aí não é... Às vezes a nossa cabeça pensa uma coisa, mas o nosso corpo reage de outra forma, eu que eu diga, não é? Principalmente nós mulheres, chega um momento da nossa vida que é a bendita da menopausa, gente, o negócio que é parar tudo. Para tudo, daí sua cabeça fala, não, vai, o corpo fica. Ô, Andréia, o negócio pega, né? É difícil, não é desafiador. Segundo especialistas, né, da Unesp, o frio exige um aquecimento mais longo, entre 10 a 15 minutos, e treinos dinâmicos, porque os músculos estão rígidos, e aí eles aumentam a chance de lesão, tá? Ainda assim, um estudo da USP afirma que isso não é regra. No nosso clima, o risco real não é maior, contanto que o treino seja bem feito. Então, a gente resume esse estudo, essa nota que a gente acabou de passar aqui, com tudo que os nossos dois profissionais falaram, né? Tanto o treinador e o fisiculturista, o Sérgio falando que a gente precisa de um bom acompanhamento, e a Andréia, que é fisioterapeuta, explicando pra gente que a gente precisa de acompanhamento, de aquecimento, uma alimentação legal, hidratação, gente, precisa muito, e não é só por conta do exercício físico, não. Agora no inverno muita gente não toma água, e a gente esquece de tomar água, na verdade, né, e aí o nosso corpo acaba pedindo socorro, e é importante a gente se atentar na questão da água. Agora, Andréia, além do sistema muscular, né, o frio impacta outras funções do nosso corpo durante a atividade física, né, como a respiração, circulação. Como é que isso acontece? O que acontece aqui dentro? Porque nosso corpo não é quente por dentro? Então, e aí como é que a gente, por que afeta? Se a gente tá quente por dentro, como é que o frio de fora vai afetar aqui dentro? Como eu falei, o nosso corpo vai gastar mais energia para manter a nossa temperatura. Para manter aquecido, né? Então, o arrepio, por exemplo, quando a gente está com frio, é justamente a musculatura dos pelos que se contraem para manter a temperatura. Olha, então, a gente pode ter mais esses eriçamento dos pelos no frio, então por isso a roupa precisa ser adequada para você não gastar mais energia aquecendo o corpo, né? O choque, né, da respiração, então o ar frio impacta a entrada, então demora mais para a gente aquecer, a gente vai produzir mais muco, mais secreção na nossa via aérea superior, para dar conta de esquentar o ar para chegar no pulmão quentinho e fazer as trocas gasosas.
Então, os ambientes frios, né? Não sei, eu corri já no frio. Eu morei um tempo num país bem frio que nevava. E essa época eu corria bastante no parque. E era muito desafiador, porque eu sentia a região do rosto, além de ficar muito quente, vermelha e ressecada, eu começava a escorrer o nariz. Né, porque o corpo vai gastando, vai tendo uma outra homeostase, equilíbrio. Para manter o equilíbrio do corpo, a gente tem uma série de coisas que a gente não teria se tivesse calor, entende? Então, eu aumento a vasoconstrição periférica, então eu aumento a dilatação mesmo dos vasos na parte da pele, né? Então, por isso eu fico mais vermelha. Eu posso, essa coisa de regular a temperatura que entra nas narinas, vai te deixar com mais secreção, então escorre o nariz. Então, se você vai fazer um esporte ao ar livre, tá frio, aquecer a região do rosto, né, usar às vezes aqueles capuz que vem às vezes com proteção no nariz, na boca, para não ter esse impacto. E é desconfortável também, né? Você perde desempenho porque atrapalha a tua respiração, né? Se você tem um jeito de respirar e vai bloquear ali com a secreção, escorrendo o nariz com líquido, vai te atrapalhar o desempenho, talvez o pace diminua, né? Exato, então, é toda uma adaptação que a gente precisa fazer para treinar no inverno, né, Sérgio? E você? Como é que é a adaptação que você faz para o treino? Ou você nem faz adaptação nenhuma, já está acostumado e treina no calor, no frio, não interessa, só vai? Só vai. Já estou acostumado, né? É rotina. Treinar é padrão. Mas, assim, para os meus alunos, eu sempre peço alguns cuidados para eles, né? Sempre é esse. A gente muda muito mais a questão da concentração da respiração. Ó, inspira, aspira, controla o movimento. Aquele negócio mais adequado, né? Porque no calor a gente está empolgado, faz e tá tudo certo. Porém, no frio tem que sim ter um cuidado a mais. Ô, Sérgio, tem muita gente que para, tipo assim, tá treinando, né, diretão, mas aí chegou o inverno, acaba parando de treinar completamente agora no inverno. Quais que são os riscos aí dessa pausa, né, repentina, quando você tem aí um treino, vamos lá, tá treinando 3 vezes por semana e quase um ano de treinamento, mas daí chega no inverno, você fala, não vou mais, eu não quero saber disso não, e aí só vai treinar quando vir o verão de novo. O que acontece com o nosso corpo? Realmente a gente perde tudo que a gente ganhou durante esse tempo? Ou se perde. Ou se perde. A musculação ela é muito ingrata, né? É aquele negócio. E a questão não é só a perca de massa magra, mas sim a perca da qualidade de vida. Porque é um pouco bizarro, vou usar essa palavra, mas quanto mais você cansa, mais você descansa. Porque a partir do momento que você está tendo um treinamento, o seu corpo ele começa a agir diferente, com mais produção de testosterona, mais produção de GH, entre outros hormônios. Para o lado feminino, existe um regulamento ali hormonal, porque você está trazendo muito mais saúde para o seu corpo. Você está fazendo ele ficar em movimento. Então, quando você vem, causa uma pausa, você, além de perder tudo aquilo, você começa a desencadear de novo, às vezes até aquilo que você veio tratando durante todo esse período que você treinou. Olha só, né? Que coisa mais ingrata. Mas é que a gente deve ficar em movimento o tempo todo, a vida é movimento. Agora, tem gente que está acostumada, igual o Sérgio ali, né? Atleta, e vai para cima. Agora, a gente, né, que está tentando manter aí uma vida saudável, uma rotina de exercícios, às vezes a gente fala, vou desistir, vou parar, não consigo hoje não. Aí, quando é mulher, o negócio fica pior, porque tem a questão da menopausa, mas também tem aquela questão da TPM, né? E tem toda a questão aí de ser mulher, né? Como que influencia, Andréia, todo
todos os nossos hormônios, né? Que nós somos bem diferentes dos homens na relação em questão a hormônios, né? Aí então tem a menopausa, tem a TPM, tem tanta coisa que às vezes acaba nos travando, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa relação mulher, exercício físico e frio, inverno. As mulheres, elas se beneficiam muito da atividade física para regular os hormônios, né? A atividade física, ela impacta no nosso sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, principalmente, né? A gente, na TPM, tem uma tendência maior a ficar mais estressada, mais deprimida, né? Tem uma queda de rendimento, a progesterona muito alta faz a gente ter um embotamento emocional, sabe? Então você fica mais lábil mesmo, né? Uma vulnerabilidade, vamos dizer assim, emocional, que te faz ou ficar mais irritada, agressiva, estressada, ou deprimir. E quando você tem uma rotina de atividade física, essas endorfinas ficam mais altas e elas não vão assim, os picos hormonais que a gente tem no ciclo hormonal feminino, sem ela estar tomando nenhum anticoncepcional, nada, ela está ciclando normalmente, a tendência a longo prazo, né, quando você está treinando, principalmente atividade aeróbica, é que isso se normalize, né? Você não tenha, você vai ter os picos, mas como a endorfina está alta, você tem menos efeito no sistema, na saúde mental mesmo, né? Então, atividade física é um fator de regulação hormonal e, por isso, ajuda nosso estado emocional, né? Então, assim, não só em mulheres que têm TPM, mas quem tem depressão, quem tá com distúrbios, né, de saúde mental, ansiedade, pânico, todos esses distúrbios da nossa atualidade, né, o burnout. É óbvio que se a pessoa tá, né, sem tempo para atividade física, e a atividade física vira mais um compromisso, como alguém que tem burnout, às vezes é melhor diminuir o trabalho e intensificar outro tipo de exercício, e acho que variar as modalidades, né? Eu acho que, por exemplo, numa mulher que tem TPM, eu estudei muito yoga, né? E endometriose, foi o meu trabalho de doutorado. Então, a gente vê que esses trabalhos de respiração, de alongamento, de posturas que você fica pausada e prestando atenção na respiração, você vai modulando isso, o estresse, né, o sistema nervoso autônomo, que vai te colocar num modo de fuga e luta, que é a parte do simpático, que a gente fala, a gente ou vai lutar ou vai brigar, e a gente treina o nosso parasimpático, que é o sistema de relaxar. Então você relaxa mais rápido, né? Você parece que modula o seu corpo para não ter o pico de cortisol e adrenalina no estresse. Então você para isso, você bloqueia através da respiração, do alongamento. Então, assim, essas modalidades, né, de atividade física podem, conforme você vai variando e treinando, ajudar a regular. E na menopausa, né, a gente estava falando, acabei de falar, quanto mais carga você põe na musculatura, mais osso você forma. Então você evita a osteoporose, a parte cardiovascular vai proteger aí, né, a atividade física, principalmente aeróbica, vai proteger o sistema cardiovascular, mas sempre com orientação, né? Eu acho que não dá pra gente falar de prescrição de atividade física sem ter, né, um bom acompanhamento médico, né, e de um personal, né, de alguém que vá te orientar qual exercício, ver exatamente o Sérgio falou uma coisa super importante, que é
a consciência corporal, né? Então o seu entendimento do que é agachar, levantar, fazer uma extensão, uma flexão. Às vezes muita gente, você fala assim, levanta o braço. As pessoas podem levantar assim ou podem levantar assim. Isso. Então, quando você conhece o seu corpo e o seu treinador vai conhecendo também as suas limitações e as suas possibilidades, e você também introjeta isso, fica muito melhor, né? A chance de se machucar é menor, a chance de você ter os benefícios a longo prazo maior. Então, assim, atividade física é assim, é como assim, eu costumo falar, é como tomar banho, escovar o dente, sabe verdade. assim, comer e se hidratar. Deve ser um hábito de vida nosso. E a gente tem que enfrentar essa parada. E precisamos mesmo. Núbia, não dá pra seja no verão, seja no inverno, seja na menopausa, seja na TPM, só vai, não pensa só muito. Vai. Vamos seguir aqui o exemplo do Sérgio, né, que treina direto. Agora, ô Sérgio, você sabe que a Andréa estava falando aqui, né, que a gente precisa seguir e tal. Eu imaginei, né, uma academia. E aí a gente chegando na academia, agora no inverno, querendo fazer tudo quanto é tipo de exercício, a academia tem máquina nova, vamos lá, vamos embora, né? Gostaria que você ressaltasse para a gente a importância do acompanhamento, né, de um professor, assim como você, um treinador, porque o risco da gente se lesionar no primeiro minuto que a gente chega em uma academia, vamos falar aqui, academia, né, nesse ambiente, ele é iminente, né? Sim, sim, isso é um fato, porque a gente está lidando com outro objeto, tentando ter controle do outro objeto. Como aí a doutora tem falado, a consciência corporal influencia muito. Tem pessoas que não sabem fazer um movimento básico, que é uma elevação lateral, que é um empurra com uma máquina. Às vezes a máquina a pessoa tem dificuldade. Então é necessário sim ter um acompanhamento, né? Porque isso daí a gente está lidando com a saúde da pessoa, com a vida dela. Então, se você faz qualquer coisa, e a pessoa em si, se ela não tiver um acompanhamento, ela tem que ter essa consciência que eu estou lidando com a minha vida, com a minha saúde. Se eu fizer algo errado, um movimento a qual eu lesione minha articulação de ombro, tal, aquilo vai sequelar ele e vai ser todo um trabalho, aí vai ter que fazer todo um tratamento, fisioterapia, isso, ir para os paliativos, acupuntura, isso e aquilo lá. Então se torna um problema. Em vez de vir trazendo uma solução, algo para a pessoa levar para a vida, se torna até um trauma. Eu conheci pessoas que falou, cara, eu não faço mais musculação. Mas por quê? Por conta disso, disso, disso. E resultou em algo ruim que poderia beneficiá-la pro resto da vida. Né? A gente tem que tomar cuidado com essa empolgação também, né? Porque daí se a gente parar para pensar, fala assim, nossa, inverno é o melhor momento para eu perder peso, então eu vou para academia e vou arrebentar. Aí você chega na academia e se arrebenta, né? Arrebenta, literalmente. Literalmente se arrebenta, e daí não tem jeito. Então a gente precisa ir com calma, principalmente agora no inverno. É importante manter o exercício físico, sim, mas a gente precisa estar atento, porque, como disse a Andréia, né, o nosso corpo ele acaba ele acaba tensionando e a gente nem percebe que a gente está tensionado. Então, se você chega lá no lugar que você vai fazer o exercício, você chega chegando, entendeu? Achando que, uau, vou detonar. Cuidado! E é importante também sempre treinar com o apoio, né, e a orientação de um profissional. Agora, eu pergunto para você, Sérgio, sobre a nutrição, porque a gente está falando aqui de treinamento e tal, sobre a nutrição, sobre a alimentação agora no inverno, né? Como que deve ser a nossa alimentação? A alimentação de quem treina agora no inverno. A gente tem algo específico ou a nossa dieta ela pode ser igual à dieta do verão? Tem algo que nos dá assim mais energia, mais vigor para a gente poder treinar agora no inverno? Como eu sempre falo, né, é muito relativo. Porém, no inverno é interessante a gente sempre estar aumentando até, às vezes, a ingestão de proteína. Pra você ter um pouco mais de saciedade. Vim com a questão das gorduras boas, né? Castanha, pasta de amendoim,
esses alimentos que trazem uma gordura que vai manter ali uma energia para você, um carboidrato um pouco mais leve, como uma batata inglesa, uma batata doce, né, um macarrão, vamos colocar um alho e óleo. Assim, são segredinhos que a gente melhora a nossa absorção nutricional, né? E não fica aquele negócio pesado. Porque às vezes treinar de barriga cheia, muito pesadão, igual eu sempre falo para meus alunos, eu dou um exemplo muito do que eu vivo, né? Sim. Galera, em vez de você pegar, mandar uma pratada de arroz com feijão e carne, pô, vai lá, pega uma aveia, que é uma fibra boa, junto de uma banana, faz lá um shake com whey protein, né? Faça uso da sua creatina e vai treinar. Você vai estar leve, vai conseguir treinar com qualidade e fugir de qualquer risco, né? Exatamente, é importante a gente aliar tudo isso, né? Porque você vai treinar no inverno, não é só levantar da cama, botar roupa, tô com a roupa de ir, beleza, vai. Chega lá querendo arrebentar tudo, sai arrebentado, né? Então tem que ter aí um atendimento especial, um acompanhamento profissional e se atentar também à questão da alimentação, porque o nosso corpo ele vai gastar mais. Então, se a gente não tiver com uma alimentação adequada, você pode ter, além de lesão, você também pode ter aí alguns problemas, porque você não está bem nutrido. Então, tem que prestar atenção na alimentação, né, André? Sim. Eu penso que no inverno acho que é mais difícil a gente comer comida fria, né? As saladas, os sucos, que é mais fácil, né? No verão, porque é mais fresquinho. Então, assim, abusar das sopas, eu acho que as sopas são tão ovos, né? Os ovos de manhã, ele falou, né, da banana com aveia, eu já pensei no ovo junto, né? Faz aquela crepiocazinha com aveia, adoro. Quentinho, dá um conforto, né? E eu acho que é um pré-treino bom, né, Sérgio? Colocar o ovo, a banana, a fibra. E assim, torna a coisa mais agradável também. Verdade. Porque se levantar e, sei lá, ir sem comer ou não esquentar, né? Porque eu acho que também o alimento tem essa coisa de trazer o calor, né? Exato. Eu estudando yoga, né? Quando eu fiz meu doutorado, eu estudei muito a Ayurveda, né? E a Ayurveda fala isso, né? Como tem alguns alimentos que têm uma propriedade de aquecer o corpo, né? Então colocar, tipo, uma canela, sabe? Às vezes colocar uma pimenta, mas assim, não aquela pimenta que vai estragar o prato, mas, por exemplo, num feijãozinho, colocar uma pimenta é um termogênico, né? A gente não usa gengibre às vezes, então usar esses temperos a favor, né, Sérgio? Eu acho que pode também ajudar muito. Né, fora o bem-estar que causa para o organismo, né? Vai trazer muitos benefícios para o organismo. Uma cúrcuma, uma pimentinha do reino, igual você disse, são termogênicos, vai ser só vantagem. Então, Sérgio, agora quando a gente fala, né, a gente está falando de produtos aqui naturais, né? Agora, o risco também desses produtos que a galera compra aí para poder ter mais energia na hora do treino, né? Principalmente, eu quero falar dos riscos, principalmente no inverno, porque de repente você toma algo que te estimula a treinar demais, você de repente está aquecido, pode se lesionar e nem percebeu e pode ampliar essa lesão e só vai perceber quando o corpo esfriar. Quando esfria, aí vem o dano. E vem, né? Vem forte, porque assim, às vezes a pessoa fala, foi só um torção, foi só um mau jeito. Não, você está fazendo algo danoso ali que vai acarretar e pode se tornar um problemão. É importante então você ficar atento sobre todas essas dicas que a gente está repassando aqui, sobre treinar no frio, né? Treinar, ir para academia, fazer uma caminhada, enfim, fazer uma atividade física dentro de casa também, né? É importante a gente salientar que dentro de casa você também pode estar exercitando o seu corpo, mas precisa estar atento aí aos sinais, né? Você tem que ter uma alimentação legalzinha, você tem que estar bem aquecido, né? Porque você não pode fazer o treinamento aí sem aquecimento. E o nosso corpo, gente,
ele agradece o esforço. Às vezes, no início, é muito difícil a gente levantar, colocar uma roupinha e fazer o treinamento, mas depois tem benefícios, né? Andréia, mesmo em dias frios aí, o movimento pode trazer benefícios para a saúde mental, saúde metabólica e imunológica, né? Como é que o nosso corpo agradece esse esforço, assim? O que a gente pode notar? Eu acho que menos estresse, eu acho que a gente tem um fortalecimento do sistema imunológico, então a gente tem uma tendência a ter menos infecções, né, gripe, infecção viral, e assim, as doenças crônicas, né, vamos pensar em diabetes, pressão alta, cardiopatia, AVC, todas essas doenças do envelhecimento, né, são evitáveis através da atividade física constante em qualquer época do ano. É verdade. Eu sei que no inverno é mais difícil, mas tem que ter essa disciplina, né, e evitar se machucar, porque quando a gente se machuca, a gente fica mais... treina menos, né? E sem contar que dá um ruim também, fica mais sensível, mais vulnerável, e às vezes pode até trazer um trauma, como o Sérgio falou, né? Tipo assim, não quero mais treinar não, né? Me machuquei, porque quando você lesiona, demora quanto tempo para curar uma lesão, ô Sérgio? Como que é? A gente lesiona, vamos lá, tô treinando, lesionei o joelho, o ombro, enfim, uma articulação. Quanto tempo demora para poder, uma lesão leve, tá? Quanto tempo demora para poder voltar? Uma lesãozinha leve aí, vamos chutar abaixo de 4 meses, pelo menos. O quê? 4 meses? 4 meses. A doutora sabe me dizer com muito mais propriedade. Uau! Olha aí. Olha, pelo menos 6 semanas, Qualquer lesão, 6 semanas. Qualquer lesão. Gente! Mas, é isso que ele falou, pode ser... Eu mesma tô com uma lesão no pescoço, meses. E aí, não melhora tudo, né, doutora? Para pegar o tratamento. Você falou 6 semanas. Ali você vai iniciar um determinado tratamento. Aí vai muito da pessoa, vai muito da recuperação, vai muito da alimentação. Da lesão. Tudo também. É base e fator de melhora. Tudo. Mas, por exemplo, uma fratura é 6 a 8 semanas. Sim. Para fazer o calo ósseo ali E assim, não que você não possa fazer o exercício, né, não no mesmo desempenho, né, eu tô com uma cervicalgia, eu não consigo correr, eu não consigo fazer não só os exercícios de membro superior, porque o pescoço ele é estabilizador, né, então assim, é muito difícil, qualquer coisa que eu faço dói, se eu abuso um pouquinho... Dói. E assim, no inverno eu fico mais assim, então dói. Poxa vida! Então assim, eu ando meio falhando, viu, Sérgio? Porque eu não tô conseguindo, nem sendo fisioterapeuta, fazendo as coisas que eu faço, me alongo, não tô conseguindo voltar, porque sente dor. Tá doendo. Né? Então, e é por isso que a gente fala aqui hoje sobre a importância do treinamento, o treinamento no inverno e a supervisão desse treinamento, né? A gente precisa que esse treinamento seja supervisionado por alguém que realmente entenda, por um professor, né? Que realmente possa te dar um suporte, porque aí a gente percebeu que lesionar pode acontecer de um minuto para o outro. Agora, curar essa lesão, meu amigo, aí, já foi seu treinamento, foi sua vontade de treinar, foi tudo embora. Então, super compensa você ir devagar, pegar leve, principalmente agora, né, nessa época mais fria do ano. Só que é legal também entender que nesse momento a gente pode queimar mais calorias, então a gente precisa manter um equilíbrio para a gente poder conseguir fazer um exercício de forma mais saudável, né? Agora, a gente está quase fechando o programa, Sérgio, eu gostaria que você deixasse uma fala, especialmente para as pessoas 50 a mais, que a gente está percebendo que as academias estão cheias, e que bom, né, de pessoas 50 a mais, fazendo exercício, optando por uma vida mais saudável, só que essas pessoas também têm uma maior tendência, né, para lesionar. Então, por favor, uma dica para essas pessoas aí que estão assistindo o nosso Estúdio Câmara e que já estão com a roupa de ir para academia. A dica que eu dou é uma só. O que você está fazendo hoje, o seu eu da manhã vai agradecer.
Então faça com a maior cautela possível, com a maior paciência possível. Não ir com muita sede ao pote em relação ao desenvolvimento, ao resultado. É tudo muito gradativo, é tudo muito compassado. Então, assim, você acelera o processo quando você tem profissionais te auxiliando, isso é óbvio. Agora, quando você está indo sozinho, por força de vontade, porque aquilo é necessário para a sua vida, vai devagar. O processo ele é demorado, mas ele é compensatório. Então, 50 a mais, continua, porque está dando pau em muito menininho de 20 anos e menininha, né? Essa é uma realidade, né? Então, continua, porque quando você estiver com 70, 75, 80, a sua independência vai te agradecer, né? Você vai conseguir sentar, você vai conseguir levantar, vai conseguir pegar um pote no armário, porque não é só sobre estética, mas é qualidade de vida, longevidade. Então, assim, essa é a dica que eu dou e a frase que eu deixo. Ai, que legal, você falou tudo, né? Não é sobre estética, porque assim, são momentos e fases da vida. Chega uma fase da vida que você vai descobrir lá o treinamento, então você vai pela estética e tal. Aí depois chega uma fase da vida que você não quer nem ver treinamento, você não quer nem ver academia, você não quer nem ver rua de correr, você não quer nada, nada. Aí depois você volta e fala, opa, tô precisando. Só que daí quando você volta, já não é mais com aquela empolgação da primeira fase, né? Então, essa é a fase dos 40, dos 50, dos 60 a mais, que vai sim, mas vai com mais tranquilidade, né? Não precisa ir com muita sede ao pote, como bem disse aí o Sérgio, porque a gente precisa respeitar o nosso corpo. E muitas vezes fazer um exercício físico, gente, é desafiador. E aí é o corpo e a mente que tá em ação, né, André? Eu gosto dos 3 Fs, que é força, fôlego e flexibilidade. Nossa! Então, se você conseguir fazer um treino que você coloque esses 3 Fs no teu dia, né? Um pouco de força, um pouco de flexibilidade e um pouco de fôlego, que é o cardio, eu acho que o envelhecimento vai ser melhor. E mesmo se você tiver uma patologia, uma doença, uma lesão, a recuperação vai ser mais rápida. Sim, porque o corpo treinado é um corpo que se recupera mais rápido, né? Ele tem um metabolismo diferente, ele tem, né, a fisiologia favorecida, né, quando você tem um bom treinamento ali para se recuperar. Então, acho que a minha fala são esses 3 Fs e pensar, como ele falou, pense em você amanhã. Então, mesmo se você adoecer, você vai ter uma recuperação melhor se você ter uma reserva ali, né? Isso, exatamente. E assim, né, gente, mesmo que não seja tão fácil quanto parece, a gente falando, tudo que a gente fala é fácil. Daí tem gente lá do outro lado que fala assim, se vocês estão falando, é fácil falar. Olha, é mesmo fácil falar. É desafiador executar. Tiro por mim, eu sou igual você que está em casa. Ou você acha que a gente vive na academia? Eu não consigo, tem dia que não vai, tem mês que não vai, tem mês que eu procrastino, mas tem vezes que eu vou, que eu consigo, que eu fico feliz. O retorno de você conseguir fazer ali 1 hora de exercício físico para a saúde mental é magnífico. Só que daí outro dia eu perco tudo porque não fui de novo. E tá tudo bem, a gente precisa só tentar ir. Né? E a gente não pode parar de uma vez, a gente precisa ir um dia, no outro não foi, mas no outro vai, e daí daqui a pouco a gente consegue manter a constância, né? É importante a gente respeitar o nosso momento, mas também entender que a gente precisa se manter em movimento. Então, ô Sérgio, agradecendo mais uma vez, você que esteve com a gente aqui, trouxe informações legais, incentivando a galera aí para treinar, mas treinar com sabedoria. Muito obrigada mesmo pela sua participação, considerações finais, querido. Muito obrigado aí pela oportunidade, espero ter contribuído para algumas informações aí. Para quem quiser me acompanhar nas mídias sociais, Sérgio Daniel Treinador, tá? E agradeço mais uma vez a oportunidade e um ótimo feriado para todo mundo. Maravilha, querido. Continue treinando a gente, que a gente precisa de pessoas como vocês. Eu admiro essa galera que treina, esses professores, né? Vocês que incentivam. Eu tô precisando treinar com galera. Sabe aquele negócio assim? Vamos, você pode, vai, você consegue. É tão gostoso quando você ouve isso. Quando você vê, você tá voando. Mas, sempre com acompanhamento, né? E se não puder ter um acompanhamento,
vai de boinha, vai tranquilo. Não se empolga com as redes sociais, porque pode dar problema, principalmente agora no inverno. Não é nossa fisioterapeuta. Isso, sempre pensar na hidratação, na alimentação, no aquecimento do corpo, na roupa adequada, na constância, na disciplina, né? Eu acho que a atividade física é saúde, né? É saúde física, é saúde mental, não é só estética, né? Que a gente está falando. A gente está falando de uma qualidade de vida a longo prazo, né? Evitar doenças crônicas que impactam aí na nossa qualidade de vida. Então, não pensar. Né? Já deixa a roupa ali separada, acorda de manhã, coloca. E assim, eu queria falar uma coisa também. Eu acho que às vezes, né, a gente pode também, nessa fase do inverno, estruturar outros momentos, né, de fazer o exercício, né? Eu sei que muita gente precisa fazer muito cedo ou só tem a noite para fazer, mas de repente eu lembro que teve uma fase da minha vida que eu tinha um horário de almoço, sei lá, 2 horas. Sim. Eu ia na hora do almoço fazer, porque era o único horário. Então eu encurtava meu almoço, não deixava de almoçar. Sim. Encurtava meu almoço para poder nadar. Eu nadava numa piscina perto de uma universidade que eu dava aula, então eu falava, eu preciso fazer. E eu saía muito cedo, porque eu dirigia, até era em outra cidade. Então eu perdia 1 hora, eu saía... não dava para acordar mais cedo do que eu acordava, porque, né? Então eu falava assim, eu preciso fazer alguma coisa. Então, como eu tinha um horário de almoço longo, eu ia na hora do almoço. Então, às vezes essa estratégia, sabe, era 40 minutos. Porque tinha que tomar banho, tinha que fazer aquela coisa toda para voltar a almoçar e aí voltar para tarde. Então era um ânimo que dava à tarde, né, no período da tarde. Então a gente às vezes fazer essas mudanças na rotina podem ajudar, né? Eu falo às vezes para as minhas pacientes, né, minhas gestantes, eu cuido de gestantes, elas ficam ali um tempo inteiro no trabalho, em reunião, no home office, eu falo, estica um tapetinho no chão, você tá no home office na sua casa, faz 5 exercícios de alongamento, faz um abdominal, sei lá, eu oriento os exercícios para elas fazerem. Geralmente eu falo de assoalho pélvico, então faz a sua rotina de assoalho pélvico entre uma reunião e outra, faz um alongamento entre uma reunião e outra, porque quem está no home office tem, às vezes, mais flexibilidade de horário para descer na academia e fazer um cardio no prédio, ou dar uma volta no parque, sabe? Eu acho que é achar a estratégia, né, para se manter não ficar parado. O corpo pede movimento. A gente não foi feito para ficar parado, a gente foi feito para se mexer, né? Que nem os animais, né? A gente vê os animais, a gente corria, subia em cima de árvore, lutava, caçava. Sim, o que está acontecendo agora a gente conosco, fica aqui, né? A gente precisa... É isso mesmo, né? É verdade. Ô, André, obrigada pela sua contribuição, querida. Eu que agradeço, um prazer estar aqui, gente, que legal. Você viu? Olha só, analisa bem. Hoje feriadão, tá frio. E aí a gente conversando com 2 profissionais, incentivando a gente a treinar agora no inverno, mas também mostrando pra gente como a gente deve ser assertivo com a nossa saúde física e na hora de praticar o nosso esporte, né, favorito. Uma dica que eu deixo pra você, escolha aquele esporte que você realmente gosta de fazer, porque se você for fazer algo que você não gosta, você não vai desenvolver com qualidade, com destreza, né? Então, escolha algo que você gosta de fazer, vai tentando, faz um treino aqui, faz outro ali, faz outro lá, até você descobrir o que mais se encaixa com você. Eu tenho certeza que você vai se dar muito bem. Só toma cuidado aí para não se lesionar, toma bastante água, se cuida, tá? E agradecemos, né? Você que tá aí do outro lado, agradecemos também os nossos convidados que trouxeram informações valiosas pra gente entender, né? De que forma a gente deve aí se comportar no nosso esporte do dia a dia, principalmente agora, nesse momento do inverno. A gente vai encerrando por aqui. Amanhã nós temos mais Estúdio Câmara. E amanhã, gente, amanhã é quinta-feira. Deixa eu ver aqui o que nós vamos falar. Deixa eu ver. Poxa vida, amanhã
A gente vai falar de um tema, gente, que mexe com todos nós, viu? A gente vai falar do sentimento em relação às guerras. Como é que a gente lida com as imagens, as notícias e o impacto emocional desses conflitos, mesmo estando longe dos campos de batalha? É uma conversa, gente, sobre empatia, sobre medo, sobre angústia e o peso de viver em um mundo em constante tensão, né? A gente nunca sabe o que está acontecendo lá do outro lado e mesmo assim a gente ainda sente a empatia, a gente sente dor no coração, a gente sofre, a gente tem a expectativa de que tudo fique bem. Então, é sobre isso que nós vamos falar amanhã, tá bom? Olha, gente, o inverno costuma reduzir a motivação, né, da gente, mas a nossa cabecinha pode fazer a diferença, tá? Então, vamos embora, vamos dar uma treinadinha hoje, dar uma voltinha aí, uma caminhada no quarteirão, no parque, enfim, movimente-se, esteja em movimento, mas cuidado para não se lesionar. Não se empolga muito não, tá bom? Não se empolga muito não, porque no inverno a gente fica meio encurujado e tá tudo bem. Só faça de tudo aí para se manter em movimento, combinado? Beijo grande para você, bom feriado, fica com Deus. A programação da TV Câmara Campinas continua por aqui e a gente se encontra amanhã a partir das 8 da manhã ao vivo com mais uma edição do Estúdio Câmara. Valeu, pessoal, bom feriado, tchau, tchau, os nossos convidados, gratidão mais uma vez, se cuidem e ó, praticar um exercício de leve, tá frio, tchau, tchau.